TV Educativa de Marília para o Mundo. Hoje é dia 24 de agosto de 2025. Nós estamos aqui na feira de domingo, aqui na frente do Espaço Cultural. Esse é o nosso querido professor Mário Teruya. Mário Teruya é militante do Partido dos Trabalhadores, da POSP, da causa trabalhista e dos direitos humanos. Também é produtor responsável pelo PodSurf, um podcast que ele começou lá na época da pandemia e até hoje vem, produzindo ele. E agora vai estar na TV Educativa. Professor Mário Teruya, é para você que eu quero perguntar, amigo. Sobre o plebiscito, você acha que a gente consegue passar a escala 6 por 1? Tipo assim, trabalhar 5 dias, descansar 2. A gente fala da família, mas não dá tempo do trabalhador passar com a família. Quando a gente pensa no rico, não é aquele que acumula riqueza, é o trabalhador que produz a riqueza. E é dele que nós estamos falando. Você acha que o Congresso consegue passar essa pauta? Dê a sua opinião, por gentileza. Primeiramente, Vinícius, obrigado pelo espaço. Essa questão das condições de trabalho é um tema discutido, né, pela história desde a época da escravidão. E parece que é um tema considerado pelos neoliberais um tema tabu. É um tema tabu. E na realidade, a escala 6 por 1 é o mínimo que o trabalhador deveria ter, né? Ou seja, o fim da escala 6 por 1, porque a vida ela não é só trabalho. Então, esse tema vida além do trabalho é muito importante para garantir melhores condições de vida aos trabalhadores. Olha, eu penso que tanto o fim da escala 6 por 1, quanto a taxação dos super ricos e quanto a isenção de imposto de renda para quem ganha até R$ 5.000, eu creio que essas pautas são pautas de interesse da população. Não são de interesse, talvez, de alguma meia dúzia de deputados congressistas que são conservadores e defendem o grande capital. Então, do ponto de vista popular, são pautas importantes. Eu espero que, com essa mobilização, com esse plebiscito, o Congresso Nacional se sensibilize, porque o Congresso Nacional deve ser uma espécie de caixa de ressonância dos anseios populares. Eu acredito que, pelo menos a maioria dos deputados serão sensíveis a essas pautas. Por quê? Porque teremos eleição ano que vem, não é? E o deputado ele olha um pouco essa questão da opinião pública, e eu penso que a pressão popular vai ser determinante para que essas pautas sejam aprovadas, porque afinal são questões de justiça tributária, são questões que discutem as condições de trabalho dos trabalhadores, né, da cidade e do campo. Portanto, são questões fundamentais para a melhoria das condições de vida da população brasileira e do avanço civilizatório, na realidade, né? Porque são questões de fundamental importância para o dia a dia dos trabalhadores. Professor Mário Teruya, sempre na luta dos direitos humanos, a causa trabalhista. Vamos continuar ocupando as praças, vamos continuar ocupando com o PodSurf, e nós, assim como o próprio Alexandre de Moraes diz, nós não vamos recuar, não recuaremos, né? O que você diria para a massa trabalhadora nesse momento? Aquela dica de união, que às vezes as pessoas não têm a tal da consciência de classe. O que a gente poderia dizer para o nosso amigo trabalhador que gera a riqueza desse país, para que ele se conscientize nesse momento? Além dele ter os 2 dias de folga que ele precisa passar com a família, o que a gente diria para a classe trabalhadora para que ela se conscientize de verdade que não é um privilégio, é um direito, assim como o 13º, as férias, não foi garantido assim porque o patrão quis, foi muita luta, pessoas morreram no caminho, teve greve, teve... Pro trabalhador, vamos acordá-lo, consciência de classe. O que você diria para a consciência de classe nesse momento? Eu diria da maior importância que as pessoas participem desse plebiscito. Nós estamos dialogando com a população, esclarecendo da importância. Ninguém está tirando o emprego de ninguém. Nós estamos querendo que o trabalho seja valorizado. Historicamente, o trabalhador sempre foi um espectador. É preciso que ele seja protagonista do processo histórico. Então, nesse sentido, a todas as entidades combativas, entidades sindicais, movimentos populares, partidos progressistas, deputados liberais, deputados democratas, não precisa ser de esquerda para entender da importância dessas pautas, né? Como a isenção do imposto de renda para quem ganha até 5.000, para a taxação dos super ricos e para o fim da escala 6 por 1. Por quê? Porque não é uma questão de discutir esquerda ou direita, é uma questão civilizatória. Ou seja, se o trabalhador prestar atenção, isso não vai nem contra o discurso do empreendedorismo que é pregado pelos liberais, pelos neoliberais. Pelo contrário,
não é? O fim da escala 6 por 1 é exatamente para impulsionar a economia brasileira e para garantir melhores condições de vida para os trabalhadores da cidade e do campo. Portanto, não é uma questão de se tratando de esquerda ou direita, é uma questão de civilidade, de igualdade, de luta pela justiça tributária no Brasil. E o Brasil é um farol, é um exemplo, né? A democracia brasileira, ela vem sendo testada a todo momento pela extrema-direita. Nesse momento é muito importante que essas pautas sejam debatidas pelo conjunto da população, e eu tenho certeza que o Congresso Nacional, que é instância de representação do povo brasileiro, será sensível a essas pautas, e eu tenho certeza que os movimentos populares serão da maior importância nesse processo de construção da democracia no Brasil. TV Educativa, dia 24 de agosto de 2025, feira de domingo. Estamos aqui no plebiscito de Marília para o mundo. E viva a luta de classe!